O vídeo de hoje eu quero falar algo que tem acontecido com muitas pessoas. Quem sabe tem acontecido com você. Alguém da sua casa, da sua família já presenciou isso, vivenciou isso e até hoje você não sabe lidar com essa situação. Então assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo eu trago para você uma bagagem de experiência com algo sobrenatural. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, eu comecei a ouvir coisas, comecei a escutar coisas, comecei também a presenciar coisas no mundo espiritual que muito mexeu comigo, com a minha mente. Era coisas que às vezes me trazia desconforto. Eu passei por essas experiências e essas experiências eu quero compartilhar com você, porque eu tenho uma plena certeza que você também já tenha passado por isso. Se você não passou, alguém da sua família deve ter passado por isso. Com 8 anos de idade eu comecei a ouvir barulhos, comecei a ouvir vozes. E eu me lembro que quando eu escutava, eu tinha um ouvido muito aguçado. E naquela época eu escutava muitas coisas longe. Escutava famílias discutindo ao longe. E eu parei para observar aquilo e achei interessante aquilo. Quando eu começava a escutar coisas a longa distância, e eu estava maravilhado com aquilo, porque aquilo era uma novidade para mim. Aquilo me chamava muita atenção. Mas com o passar do tempo, o que me chamava atenção acabou se causando em mim uma angústia muito grande. E eu comecei a ouvir barulhos de pessoas andando. Eu não conseguia dormir. Quando eu acordava a qualquer hora da noite, eu escutava barulho de pessoas andando. Contava para meus pais, acordava na madrugada, acordava a qualquer hora, podia estar dormindo, acordava eles para que viessem então ver o que estava acontecendo. O medo era muito grande e assim eu escutava muito barulho de passos andando, pessoas andando, muitos passos. E assim então meus pais abriam as portas para olhar se porventura havia alguém. Não tinha ninguém. Certa feita, eu estava isso quando eu tinha compartilhado com a minha família essas coisas que estavam acontecendo comigo e eu não tinha experiência, e eu estava anotando essas coisas. Eu tinha compartilhado com eles acerca do que estava acontecendo comigo. Um certo dia, o meu tio, que é professor de capoeira, conhecido como Ganga, ele estava na nossa casa passando um período, e eu me lembro que ele estava dormindo no mesmo quarto que eu. Eu acordei pela madrugada, escutando barulho de pessoas andando. Eu escutava nitidamente, conforme aumentava o barulho, eu sabia definir a distância em que o ser, a pessoa estava. Conforme fosse diminuindo o barulho, eu também sabia distinguir qual é a distância que estava. E eu me lembro que neste dia, eu acordei meu tio, falei: tio, tem pessoas andando aqui, ó, escuta, ó, tem pessoas andando, tio. E aí, olha só que interessante, meu tio abriu a porta para ver se havia alguém. Ele é muito corajoso, eu tiro o chapéu para ele, meu tio é muito corajoso. Ele abriu as portas, olhou para um lado, olhou para o outro, saiu para o lado de fora, não encontrando ninguém, se direcionou para mim e falou: não vejo ninguém. E eu falei assim: não, tio, eu estou ouvindo, ó, estão andando, eles devem estar pertinho de você, ó, estou andando ao barulho do pé, da pisada. Meu tio me chamou, colocou eu para o lado de fora para ver se eu estava vendo alguém, não via ninguém. E eu fiquei com aquilo na minha mente. E fiquei pensando: poxa, será que é só eu que escuto?
Então aquilo foi crescendo comigo. E sem contar que muitas vezes, quando eu acabava de deitar para dormir, uma voz vinha no meu ouvido e falava assim, uma voz tipo robótica, uma voz muito forte, uma voz que parecia que misturava várias falas ao mesmo tempo, que causava aquelas vozes tipo de ecos, não tem? E aquilo falava ao meu ouvido: eu vou te tirar a sua vida. Ele falava comigo várias vezes e aquilo causava medo em mim. Quando aquela voz falava comigo, o meu corpo paralisava, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar por ninguém. Eu estava desesperado, eu suava frio, eu queria chamar minha mãe, queria chamar meu pai e não conseguia. E aquela voz, quando ela vinha com uma presença ruim que paralisava o meu corpo. Talvez você que está assistindo esse vídeo já presenciou isso, viveu isso. Então você sabe o que eu estou falando. E olha só o que aconteceu. Um belo dia, eu dormindo, essa voz veio e falou comigo: eu tenho ódio de você, eu vou arrancar a sua vida. Meu corpo paralisou, não conseguia fazer nada, deitado naquela cama, sem fazer nada, não via ninguém, apenas escutava aquela voz. Aquela voz neutralizava a minha força. Aquela voz, ela vinha como um estrondo, me intimidava. Eu escutava ela constantemente, diretamente, constantemente. E foi passando o seu tempo. O tempo foi passando e eu presenciando, ouvindo aquelas vozes, ouvindo aquelas coisas. Comecei então a ouvir outros barulhos que eu nunca tinha escutado. Eu comecei a ouvir barulhos de metal batendo um no outro, tipo aqueles de espada. Eu comecei a identificar, eu comecei a entender que eram espadas batendo uma na outra. Eu não tinha experiência, já era um adolescente de 10 anos de idade. E aí eu presenciava isso, escutava esses barulhos constantemente, aqueles barulhos de metal, direto, constantemente. Eu comecei a escutar frequentemente aos dias também, durante os dias. E eu pensava, alguém me chamava pelo meu nome, eu pensava que era minha mãe, que era meu pai, alguém da minha família que estava me chamando, e eu respondia. Eu ouvia aquela voz falando meu nome, Jadson, e eu, oi, respondia. Eu podia estar onde for, eu ouvia aquela voz. Aquela voz estava mexendo com a minha mente, com o meu psique. E eu fui crescendo com aquilo. Aquilo foi tomando uma proporção grande, até que um determinado dia, de tão intenso que a voz vinha aos meus ouvidos, os meus ouvidos tinham uma captação de áudio muito forte, muito sensível, que eu conseguia ouvir algo nesse mundo espiritual. Eu comecei a entender que quando as espadas batiam, eram os seres celestiais do bem lutando contra os seres malignos. E eu ouvi aquilo. E as vozes, elas sempre vinham. Até que um dia eu rejeitei aquilo. Não quis mais. Algumas pessoas disseram para mim que aquilo era dom. Mas aquilo me incomodava muito. Aquilo me incomodava tanto que eu fiquei com medo, né? Deu, sei lá, me dar um transtorno mental, alguma coisa assim, entendeu? Ou ser considerado como um louco. E aí eu comecei a rejeitar aquilo. Comecei a falar para os irmãos da igreja
E aí os irmãos da igreja começaram a acompanhar isso, até que um belo dia eu entrei na casa de uma irmã, eu era adolescente, eu tomava conta dos jovens na época. E eu contei isso para ela, falei com ela a minha situação, as vozes que eu ouvia, aquilo me incomodava. E aí eu contei para ela sobre isso. E ela se dispôs a pagar um preço, ela se dispôs a orar, ela se dispôs a dedicar em prol da minha